O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, revelou um plano de 200 bilhões de euros para proteger a economia alemã dos efeitos dos preços crescentes de energia. Críticos sugerem que Berlim usa seu poder econômico para salvar seus negócios, sem considerar outros Estados-membros sem tal capacidade fiscal. A Alemanha enfrenta uma crise energética após a Rússia interromper o fornecimento de gás a Berlim. A Rússia interrompeu o fluxo de gás natural para a Alemanha. A Rússia interrompeu o fornecimento de gás para a Alemanha pelo Nord Stream 1. Dezenas de milhares de manifestantes na Alemanha foram às ruas em resposta à crise energética e a um novo pacote governamental que muitos chamam de distribuição injusta de fundos. No dia 29 de setembro de 2022, o governo alemão anunciou um subsídio de 200 bilhões de dólares para custear a energia de residências e empresas. E assim que este anúncio foi feito, enviou ondas de choque por toda a União Europeia. E o motivo pelo qual isso é um grande problema é porque esse subsídio de 200 bilhões de dólares irá diretamente destruir as economias de 26 países da União Europeia e dar à Rússia uma clara vantagem para sufocar completamente a Europa. Se não desistirem do subsídio, isso pode paralisar a economia alemã e causar uma crise energética, uma situação de vida ou morte para a Alemanha. Por isso, a implementação deste subsídio é muito crítica, não só para a Alemanha, mas também para outros 26 países da União Europeia e a emergente Rússia. Como um subsídio alemão pode arruinar as economias europeias? Como a Alemanha auxilia a Rússia com esses subsídios? E mais importante, como essa jogada alemã afetará a guerra econômica em andamento entre a Europa e a Rússia? Este vídeo é patrocinado pela Flick, mas abordaremos mais no final. Para uma rápida atualização sobre a crise europeia, 3 eventos ocorreram nos últimos 10 meses. Primeiramente, a Alemanha era o país mais dependente do gás russo na Europa. Desde 2020, a Alemanha importa mais gás da Rússia que os 4 países seguintes juntos. Cerca de 55% do gás importado pela Alemanha em 2021 era da Rússia. Consequentemente, com o corte de gás pela Rússia, o preço da eletricidade na Alemanha aumentou 10 vezes de 34 euros para 469 euros por megawatt-hora. Além da escassez de gás, o inverno europeu está próximo. Assim, os consumos de energia já atingem novos picos e continuarão até dezembro. Em terceiro lugar, mesmo se a Europa tivesse seu armazenamento 90% cheio em setembro, em 90 dias atingiria níveis perigosamente baixos. Em resumo, a escassez de gás em pico de consumo e sem armazenamento fez os preços da energia na Europa atingirem níveis altos. Mesmo com o auxílio dos Estados Unidos da América e outros países, a Alemanha e outras nações europeias ainda enfrentam preços muito altos do gás. Com o aumento drástico do custo de produção e a inflação na Alemanha atingindo o recorde de 10,9%, a guerra entre Rússia e Ucrânia está afetando a economia alemã. Portanto, se no inverno as empresas não venderem produtos a preços acessíveis e os alemães esgotarem suas contas bancárias pagando contas de energia, a economia alemã poderia se tornar um desastre, correto? É por isso que o governo alemão anunciou mega subsídios para compensar tanto as empresas quanto o povo da Alemanha, assumindo o custo da energia com fundos governamentais. Assim como outros subsídios governamentais, isso significa que o governo cobrirá o custo da energia, direta ou indiretamente. Pode vir como empréstimos para empresas de energia sustentarem seus negócios, ou como subsídios onde o custo da energia é dividido entre cidadãos e governo. Então a questão aqui é qualquer governo, se colocado nesta situação em que empresas e pessoas estão falindo, obviamente concederiam subsídios para evitar um colapso econômico. Não é mesmo? Então a questão aqui é, por que tantos países europeus e a mídia ocidental têm um problema com este mega subsídio? Bem, para entender isso, primeiro temos que entender o princípio básico da União Europeia. A União Europeia é formada por 27 países. Se comparar a população e o tamanho de cada país com os estados indianos, eles lhe parecerão uma piada. Países como Malta possuem população de apenas 500 mil, igualmente Luxemburgo tem 625 mil, a Irlanda está em 4,9 milhões. E até mesmo a Alemanha, que é o maior país da UE, eles têm uma população de apenas 83 milhões, que é menos da metade da população de Uttar Pradesh. Igualmente, esses países possuem poucos recursos individuais, seja em militares, comércio ou recursos naturais. Mas é aqui que, ao se unirem como União Europeia, em vez de países individuais, os países da UE colhem 3 grandes benefícios. Número 1.
O comércio entre os países da UE é extremamente fácil. Há pouquíssimos problemas transfronteiriços como impostos de importação e permissões. Em suma, uma empresa alemã pode vender produtos na Espanha como se estivesse vendendo de Tamil Nadu para Maharashtra na Índia. Além disso, as empresas não precisam gastar tempo convertendo a moeda na fronteira de cada país, porque 19 dos 27 países da UE têm o euro como sua moeda. Assim, evitam desperdício de tempo e dinheiro com comissões de câmbio. Em segundo lugar, se países pequenos como Luxemburgo negociarem com grandes como a Índia, percebe-se o quão unilateral e injusta seria a negociação? Se companhias de Luxemburgo desejam comercializar produtos na Índia e empresas indianas em Luxemburgo, a Índia oferece um mercado de 1,2 bilhão, enquanto Luxemburgo apenas um de 625 mil. A Índia pode pressionar Luxemburgo com um imposto de importação de 20% sobre as empresas luxemburguesas que vendem na Índia, enquanto impõe apenas 5% às empresas indianas que vendem em Luxemburgo. Então você vê, existe uma vantagem injusta que grandes mercados como a Índia têm sobre países menores. Se a União Europeia se reunir com a Índia, a UE representa um mercado de 450 milhões de pessoas com alta renda per capita. A Índia possui um mercado de 1,2 bilhão de pessoas com renda per capita menor. Se a Índia tentar intimidar um país da UE, a UE aplicará altas tarifas de importação sobre os produtos indianos vendidos nos 27 países membros. Há também benefícios como aliança militar, turismo transfronteiriço, mercados financeiros integrados, etc. Com isso, claro, vamos entender por que muitos países da UE têm problemas com os mega subsídios alemães. A resposta está neste gráfico, exibindo a relação dívida pública, produto interno bruto dos países da UE no primeiro trimestre de 2021, anterior à guerra Rússia-Ucrânia. Aqui, verá uma grande disparidade econômica entre os países da União. Enquanto essa Alemanha possuía relação dívida-produto interno bruto inferior a 75%, França, Bélgica, Espanha, Portugal, Itália e Grécia já ultrapassavam 100%. Para ilustrar a gravidade, a relação dívida-produto interno bruto do Sri Lanka estava em 105 em dezembro de 2021, antes do agravamento da crise econômica. Algumas pessoas poderiam dizer, sim, e daí? Os Estados Unidos da América estavam acima de 100%, correto? Os Estados Unidos da América são excepcionais devido ao dólar. Então, não vamos entrar nisso. Resumindo, nem todos os países da UE são tão ricos quanto a Alemanha para poder subsidiar tanto as empresas quanto as pessoas em suas contas de energia. Portanto, se os subsídios alemães influenciarem os mercados da União Europeia, isso provocará uma catástrofe na UE, iniciando uma guerra de subsídios. Então, sem muitas tecnicidades, vamos entender isso com um exemplo simplificado. Suponha que Einstein e Joey gerenciam fábricas na Alemanha e Espanha, respectivamente. Eles venderam pães por 3 euros cada. Após a invasão russa na Ucrânia, o custo de produção aumentou, levando o pão a ser vendido por 4 euros. Mas é aqui que se algo como a mega subvenção da Alemanha entra. Agora, enquanto a conta de energia de Einstein foi restringida a 3 mil euros, Joseph ainda está pagando 4 mil euros. Entra. Agora, enquanto a conta de energia de Einstein foi restringida a 3 mil euros, Joseph ainda está pagando 4 mil euros. Isso porque Einstein recebeu uma subvenção de 1.000 euros. Como resultado, agora Einstein pode oferecer para vender o mesmo pão por 3,5 euros, enquanto Joseph ainda tem que vendê-lo a 4 euros o pão para obter lucro. Então, o que aconteceria? Se Einstein percebesse que na Espanha o pão não pode ser vendido por menos de 4 euros, ele enviaria seus pães alemães para lá e os venderia a 3,75 euros cada. Como não existem impostos de importação ou adicionais entre os países da UE, Einstein só tem o custo de transporte para suportar. Então, percebe o ocorrido? Subitamente, devido ao subsídio na Alemanha, as empresas alemãs se tornaram mais competentes que as espanholas. Então, obviamente, todos iriam correr para comprar dos vendedores alemães, eventualmente as empresas espanholas irão à falência. Além disso, se for um produto não comoditizado, isso novamente moverá os mercados. Por exemplo, as famílias de classe média Benz e Tribbiani residem na Alemanha e Espanha, respectivamente. Ambas têm a mesma quantidade de renda disponível de 2.000 euros por mês. Devido à guerra entre Rússia e Ucrânia e a alta nas contas de energia, estão pagando 400 euros a mais pela energia. Portanto, a renda deles agora é de 1.600 euros.
Mas, mesmo assim, se um mega subsídio como o alemão de 200 bilhões de dólares for aplicado, o que ocorrerá enquanto a família Tribbiani ainda tem uma conta extra de energia de 400 euros, a família Baines recebe um subsídio de 100 euros por causa do qual eles pagam apenas 300 euros a mais pela energia, o que significa que enquanto a renda disponível da família na Espanha é de 1.600 euros para a mesma classe de família na Alemanha, seria de 1.700 euros. E quando ocorre em toda a Alemanha, o que significa? Consumidores alemães possuem mais renda disponível que cidadãos espanhóis ou de outros países da UE. Portanto, uma empresa que vende um produto não comoditizado como peças de motor priorizaria consumidores alemães, dado o seu maior poder de compra em relação a espanhóis ou outros europeus. Então, enquanto na Alemanha o produto é vendido por 10 euros, unidade na Espanha, devido à falta de dinheiro, é vendido por 8 euros, unidade. Então veja o que ocorreria. As empresas alemãs dominariam o mercado de commodities na Espanha. Para o mercado não comoditizado, enviariam seus produtos primeiro para a Alemanha e depois para outros países. Isso pode gerar escassez na Espanha, aumentar os preços ou até paralisar totalmente a cadeia de suprimentos por falta de disponibilidade. Em resumo, o custo de vida dispararia para os países pobres da União Europeia. Os negócios nesses países pobres correrão o risco de falir. E o mais importante, o governo desses países pobres ficará impotente enquanto as empresas alemãs e os consumidores alemães dominam o mercado da UE. O problema é que, para manter a competitividade de seus produtos no mercado, a Espanha precisará conceder subsídios governamentais. E em breve, todos os países da União Europeia terão que conceder subsídios para manter seus produtos competitivos no mercado. E se eles não fizerem isso, suas empresas vão falir. A falta de receita governamental desencadeará outra crise econômica. Isso é a guerra de subsídios, onde todos os países devem acompanhar os subsídios alemães, apesar de terem muito pouco dinheiro no banco. Esta é uma razão pela qual todos estão preocupados com os subsídios alemães na União Europeia. E isso nos leva à questão mais importante do episódio. Como a Alemanha está de qualquer forma seguindo em frente com esses subsídios, o que isso significa para a União Europeia e como Putin se beneficiará disso? Bem, existem 4 possibilidades, pelo que eu posso ver. Primeiro, as nações da UE tentarão subsidiar as contas de energia, à beira do colapso. Se a situação piorar muito, pessoas irão para as ruas, governos serão derrubados e o novo pode tentar um caminho diferente. A segunda opção é que os demais países da UE podem optar por impor um alto imposto de importação sobre produtos alemães, para evitar a destruição de seus negócios. Em resposta, a Alemanha poderia taxar importações de outros países da UE que comercializam com ela. Mas, como a Alemanha é o maior mercado da Europa, isso afetará menos a Alemanha e mais os outros países. A terceira possibilidade é que, com a intensificação da guerra de subsídios, o inverno mais frio, o aumento das contas de energia e a inflação, caso pessoas comecem a morrer pela crise do custo de vida, a UE pode simplesmente retirar seu apoio à Ucrânia e comprar gás russo para salvar a vida de seu povo. Se o povo do país se tornar anti-organização do Tratado do Atlântico Norte, nenhum governo arriscará apoiar uma nação estrangeira em detrimento do seu próprio poder. E por último, há a possibilidade de a Alemanha recuar de seu subsídio, o que causará um pesadelo na Alemanha, porque suas contas de energia já aumentaram 10 vezes. Então a inflação pode disparar, a crise do custo de vida vai piorar. E então a Alemanha pode ser forçada a tomar uma decisão extrema, mesmo que isso signifique quebrar o princípio da União Europeia. E isso poderia até significar o colapso da própria União Europeia. Então, ao fim do dia, o inverno chegou à Europa, já impactando os países europeus. Agora, resta ver como eles reagem, como os Estados Unidos da América ajudam e como Putin responde a esses desenvolvimentos. Isso nos conduz à parte final do episódio, os materiais de estudo para compreender melhor essas guerras de energia. Primeiramente, anexo um artigo sobre subsídios alemães e seu possível impacto nos outros países da UE. Anexo nosso vídeo mostrando como a Rússia tem sufocado a Europa antes mesmo do inverno. Por fim, anexo um vídeo do Financial Times para entender como os Estados Unidos da América se beneficiam da crise energética europeia. Observe todos e me diga sua opinião. É tudo da minha parte por hoje, pessoal. Se você aprendeu algo valioso, por favor, certifique-se de apertar o botão de curtir para deixar o YouTube feliz. Para mais estudos de casos empresariais e análises políticas, inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau, tchau.